Você já percebeu que tem gente que aparece em todo lugar, mas que no fundo ninguém lembra dela? Pois é, a fama ela é barulhenta, mas passageira. Já a memorabilidade, ela é muitas vezes silenciosa, consistente e impossível de esquecer. Em 2025 não vence quem aparece mais, mas vence quem está gravado na mente e no coração das pessoas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que você não precisa ser famoso, mas você precisa ser memorável no coração e na mente do seu cliente, do seu consumidor, na construção da sua marca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu me chamo Gabriel Walter, sou especialista em brand e posicionamento estratégico e o meu compromisso, o meu propósito através desse canal, através dos meus vídeos, é poder te ajudar a construir uma marca ainda mais forte e posicionar de forma estratégica o seu negócio, a sua empresa. Fama é quantidade, memória é intensidade. Fama é sobre aparecer e memória é sobre permanecer. A gente fala que uma marca famosa ela pode desaparecer amanhã, mas uma marca memorável ela pode permanecer e viver por décadas e ser lembrada por décadas, justamente porque construiu memória na mente e no coração dos seus clientes. Eu digo o seguinte, que a fama ela compra atenção, mas a memória ela constrói reputação e posicionamento. E é muito importante você entender essa diferença quando você pensa em continuidade, em escalabilidade, em crescimento e expansão no curto, no médio e no longo prazo na construção do seu negócio. Existem três grandes mudanças que vêm definindo, que vêm mudando um pouquinho a dinâmica do mercado nos dias de hoje. Um deles é o excesso de informação. Nós estamos no momento onde todo mundo produz conteúdo, todo mundo aparece. E esse excesso de informação tem tornado a atenção das pessoas, do consumidor, cada vez mais rara. Ou seja, ele só se conecta, ele só lembra, realmente vai até as marcas que ele se conectou, que deixou uma memória para ele. E é importante a gente entender isso para que a gente possa, no momento de implementar as nossas estratégias, realmente construir marcas e ações que construam memória, conectem o meu produto, o meu serviço, a minha marca lá com o meu cliente, lá com aquelas pessoas, para que eu possa ser lembrado nesses momentos. E terceira mudança, as pessoas têm buscado significado, ou seja, elas querem se identificar com uma marca, se identificar com uma empresa, não somente consumir, não somente comprar produtos ou serviços. E é importante você também entender isso, e essa mudança que muda a dinâmica desse jogo. Pessoal, para a gente fixar bem esse entendimento, eu trouxe dois exemplos de marcas grandes, de marcas renomadas no mercado. São marcas aí que todo mundo conhece, que gerou uma memória na mente das pessoas. Quando a gente pensa na marca, a gente sabe exatamente qual é o produto que ela vende, o produto que ela oferece. A gente sabe quais são as características dessa marca e já houve uma conexão justamente porque no momento deles prepararem, implementarem as estratégias de posicionamento, eles conseguiram aplicar essas técnicas de memorabilidade na construção do seu brand, da sua marca. Isso faz muita diferença. E o primeiro exemplo é a BYD. O BYD é uma marca que vem crescendo de uma forma muito acelerada nos últimos anos, principalmente agora nos últimos 2-3 anos, que é uma marca que vende carros, mas elas não vendem só carros elétricos. A gente fala que quando a gente pensa em BYD, a gente pensa numa marca que vende uma disrupção, que vende inovação, que vende tecnologia, que vende uma visão de futuro. Todas essas características, todos esses fatores que a gente enxerga na BYD é justamente coisas que a gente percebe porque na mensagem que eles entregam, eles deixam isso muito visível. Trazem essa mensagem de uma forma que você fixa, que você grava, que você entende, e isso gera memória. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente pensa em carro elétrico, a gente pensa em BYD. E o segundo exemplo, pessoal, que eu trouxe pra gente é o do Boticário, uma empresa renomada, todo mundo, eu acho, no nosso país conhece, uma empresa muito forte em todos os cantos. E o Boticário, a gente fala que não vende só cosméticos. Cosméticos são produtos que fazem parte do catálogo ali, do portfólio deles. Mas eles vendem conexão humana, eles vendem datas especiais, eles vendem emoção para as pessoas. Automaticamente, na construção da marca, na implementação das estratégias de posicionamento, eles têm construído memórias nas vidas das pessoas. Eles construíram uma mensagem, eles conseguiram se posicionar de uma forma que no momento que você pensa em presentear alguém, em alegrar alguém, em surpreender alguém, você vai até a Boticário e você adquire algum daqueles produtos que eles oferecem porque você sabe que aquilo vai gerar realmente algo muito positivo na pessoa que você vai entregar esse produto. E isso é memória. Então eles conseguiram se posicionar dessa forma, Criar memória a partir de conseguir gerar rituais na vida das pessoas. Quando eu tenho um aniversário
aniversário, eu lembro de comprar um Boticário. Quando eu tenho um dia dos namorados, eu lembro de comprar um presente na Boticário. E assim por diante. Então, eles conseguiram usar a estratégia de entender que memória é importante para que no momento as pessoas pensarem em cosméticos, lembrarem deles. Pessoal, sabe o que é interessante da gente destacar aqui? Talvez essas duas marcas que eu citei aqui para vocês, elas não sejam as maiores em números absolutos no seu segmento, mas elas são as primeiras que vêm à sua mente quando a gente pensa nos seus nichos de atuação, nos seus segmentos, né? Quando eu penso em cosméticos, eu penso em Boticário. Quando eu penso em carro elétrico, eu estou lembrando atualmente da BYD. Por quê? Porque eles geraram conexão e eles geraram memória na mente das pessoas. Então, isso faz muita diferença nessa construção de posicionamento, para você poder se destacar diante de um mercado tão competitivo e de uma busca, né, por serviço tão acirrado nos dias de hoje. Pessoal, e uma vez que a gente entendeu, né, que a memorabilidade, que a memória, ela é fundamental, ela é extremamente importante nessa construção de posicionamento no mercado, né, de 2025, é importante você entender como você pode implementar, né, através de alguns passos práticos, a memória como uma estratégia na construção da sua marca, na construção da sua empresa. O primeiro passo que eu considero extremamente fundamental é que você escolha um território claro, né? Você precisa parar e você precisa entender, né, qual é a ideia central que a sua marca ela vai representar. Precisa estar claro. Talvez você possa fazer muitas coisas, entregar muitas soluções, mas tudo isso tem que girar em torno de um foco central, de algo central que a sua marca ela represente. Você precisa definir isso. Uma vez que você defina isso, você vai para o passo número 2, que é justamente sobre ser consistente, né? Você precisa repetir com consistência. Quando a gente fala em memorabilidade, quando a gente fala em ser memorável, a gente não constrói memória nas pessoas da noite para o dia. Então, a memória ela vai ser construída a partir de uma conexão inicialmente, para isso virar uma memória. E isso gera tempo, isso gera uma consistência, né, de você fazer repetidamente, muitas vezes, né, e destacar de forma inteligente aquilo que a sua marca representa. Então, você vai ter que pegar aquele tema central 1, no passo 1, e você vai ter que trabalhar em cima dele de uma forma muito repetida, com muita consistência. E uma vez que você faça isso, você constrói, né, com o tempo, uma marca memorável na mente das pessoas. Então, não é sobre quantidade de conteúdo, quantidade de posts aleatórios, mas é sobre a consistência inteligente em conseguir gerar conteúdo que represente, que seja realmente, né, uma voz que possa levar a mensagem daquilo que você representa como foco central no seu negócio. Passo número 13, muito importante. Crie símbolos fortes. Pode ser uma frase, pode ser um logotipo, né, um visual, uma experiência única, mas gere isso, crie isso, né, de maneira estratégica para o seu negócio. Crie uma forma de que as pessoas, né, de que o seu consumidor ele consiga lembrar de você, né, que isso facilite, né, que esses símbolos facilitem eles lembrarem, né, fixarem a sua marca e lembrarem de você no momento que eles precisarem. Assim como o McDonald's fez, assim como a Coca-Cola faz, assim como a Apple faz, são marcas que você olha para o símbolo, você olha simplesmente para o logotipo deles e você sabe qual é a marca. E por último, seja emocional. Eu sempre falo que as pessoas elas podem esquecer números, elas podem esquecer dados, mas elas nunca vão esquecer sentimentos, elas nunca vão esquecer momentos onde o contato humano, né, o toque humanizado, a simpatia, a educação, o respeito, o se importar, a empatia, todas essas características fazem parte do ser humano, fizeram a diferença naquele momento. Isso gera conexão, isso gera memória, isso faz a sua marca, a sua empresa ser lembrada. Mesmo no momento onde talvez surjam concorrentes muito fortes, talvez até maiores e melhores talvez do que a sua marca, mas aquele consumidor ele vai lembrar de você justamente porque você gerou, né? Você gerou sentimento naquela relação, naquele momento em que vocês tiveram realmente ali uma relação comercial. Pessoal, pra gente fechar esse vídeo, deixa eu te dar um toque de especialista. Ser famoso te coloca nos holofotes. Ser memorável te coloca no coração das pessoas. E no mercado, em pleno 2025, não vence quem fala mais alto, mas vence quem cria uma conexão tão forte que ela acaba sendo impossível de ser esquecida, de não ser lembrada, né? E não deixar uma memória na mente e no coração das pessoas. Porque no fim das contas, pessoal, a fama ela acaba sendo só vaidade e a memória ela se torna uma estratégia. E isso é fundamental na construção de posicionamento para o seu negócio.
E agora me conta aqui nos comentários, qual é a palavra que você gostaria que viesse na mente, né, das pessoas, dos seus clientes, quando pensassem na sua marca, né, quando pensassem no seu negócio. E pessoal, e assim a gente fecha mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, lembra também, pessoal, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações para você acompanhar os novos conteúdos. A gente posta os vídeos novos todas as semanas, às quintas-feiras, às 17 horas aqui no canal. Diariamente nós estamos colocando sempre também cortes, né, shorts ali, justamente para poder trazer alguns entendimentos e algumas compreensões mais rápidas, né, mais dinâmicas para vocês. Mas o propósito é sempre gerar conteúdo que ajude você a construir uma marca ainda mais forte. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.